Muito bem, estou aqui de volta porque houve muitos comentários no último vídeo em que falei sobre palavras da língua japonesa que soam engraçado ao ouvido dos brasileiros. Então, vim aqui fazer a parte 2, naturalmente dispensando a Tai Sensei e a Mitsuko Sensei, porque eu acho que elas não merecem ouvir as palavras, as frases, os trocadilhos que eu vou falar ao longo deste vídeo. Então, estou gravando sozinho hoje aqui. E, novamente, vou começar das mais leves ou mais divertidinhas, né, sem nenhuma conotação obscena, para aquelas que aí já começa a ficar um pouco mais complicado, até do ponto de vista da monetização aqui no YouTube. Mas estamos aí para entregar conhecimento, mas também, pelo que vocês comentam, né, querem um pouquinho de entretenimento também. Então vamos começar por um número. A contagem japonesa é extremamente simples, né? Em vez de, igual ao português, ter tipo palavra específica para 20, 30, 40, 50, no japonês basta pegar o número e acrescentar a unidade de dezena, centena ou milhar. Então, se eu falo 20, é só pegar o número 2, que é ni, e o número 10, que é ju. Então, 20 é ni-ju. Da mesma forma, 30, número 3 e o número 10. Então fica sanju. E para trazer outros números em seguida, basta colocar igual ao português, é 30, 31. Em japonês também, sanju é 30, sanjuichi é 31. E quando falamos número 31 em japonês, sanjuichi, as pessoas brincam que parece um pouco com sanduíche, né? Sanjuichi, sandoichi. Então, em japonês, sanduíche é sandoichi, mas talvez possa ser uma forma de, enfim, lembrar do número. Então, essas, né, destes exemplos mais tranquilos. Um outro, né, que é em japonês, para falar espere um pouco, fala chotto matte. Chotto matte. Chotto é um pouco, matte vem do verbo matsu, que é esperar. Então, chotto matte, espere um pouco. Aí tem tomate no meio, né? Chotto matte, brinca um pouquinho. Chotto matte kudasai. Né? Aí dependendo, parece kudasai significa por favor, né? Esse verbo de pedido. Então, chotto matte kudasai em português, dependendo, né? Até da comunidade japonesa, deve dizer, me dê um tomate, por favor. Né? Tomate kudasai. Né? Chotto matte kudasai. Então, fica por aí. Um outro, pronomes, né, pessoais não são muito utilizados na língua japonesa. Quando a frase é declarativa, né, então quando você vê uma pessoa afirmando algo, você presume que o sujeito é o falante em si. Mas existem vários pronomes pessoais e para dizer você em japonês, por mais que não seja muito usado, né, tem algumas maneiras, como omae, que aparece muito em anime e mangás, é uma linguagem masculina, bastante rude de se referir a alguém. Kisama também aparece, né, nesse contexto de rivalidade, né, quando você quer ser rude com o outro. Mas também tem o anata, que é uma forma, de repente, talvez um pouco mais neutra de se dizer, né, você em japonês. Só que este anata pode sofrer uma contração e virar anta. Anta. Eu acho que talvez na região oeste até seja mais usada do que na região leste do Japão, mas anta lembra o animal, né? Anta, né? Então muda um pouco, porque a característica da pronúncia é diferente, mas fica aí uma outra palavra. Aí começando a entrar um pouco, né, neste campo mais sugestivo, tem a palavra que é usada como companheiro, aparece muito em vários animes, principalmente One Piece, acho que é muito presente, que é a palavra nakama, nakama, né, parece nakama, né, inclusive tem sobrenomes, que é nakama, nakaima, que de repente os brasileiros, né, caso seja um descendente japonês com este sobrenome, possa ter sofrido umas piadinhas nesse sentido, mas nakama significa companheiro em japonês. Aí quando é sobrenome muda um pouco, se não me engano, tá? Que mais? Temos na câmera, quando pegamos uma câmera como que está gravando aqui, a gente tem que ajustar o foco. E este foco, no contexto da câmera em específico, em japonês é pinto. Então, pinto o awaseru, ajustar o foco, né? Pinto ga boketeru, por exemplo, né? Então, o foco está meio desfocado, enfim, é umas maneiras de dizer. E aproveitando que eu fui falando, né, pinto
No japonês também tem uma expressão que é separado do foco no contexto da câmera, que é pinto kuru. Aí só o pinto em si está em katakana, porque se refere ao foco em si, mas neste caso é só o pin, que é como se fosse um plim, né, do português, tokuru, vir, assim, pinto kuru. É de você perceber alguma coisa instintivamente, é de você se dar conta de algo. Pinto kita, né, me dei conta que me percebi, é uma palavra que pode ser utilizada. Agora vamos lá, tinha uns comentários, né, vocês não perdoam, falou sobre ditadura em japonês. Ditadura em japonês é dokusai, né? Dokusai seiken. Seiken significa governo, então dokusai seiken seria um governo ditatorial, né? Então dokusai, né, passa essa ideia de ditadura, né, em que tem uma pessoa governando, né, da forma como ele quer. E que mais tinha, né? Ah, o pessoal comentou de butaniku, que significa carne bovina, né? E tudo isso acontece, né? Porque a palavra desculpa, bovina não, né? É carne suína, tá? Mas todas essas brincadeiras acontecem porque a letra ku faz parte, né, do silabário japonês. Então, praticamente todas as palavras, né, dependendo da sua composição que contém esta letra, acaba trazendo este tom mais engraçado aos nossos ouvidos. Mas já que estou falando de butaniku, que é carne suína e não bovina, como falei, né, niku é carne e buta significa porco. Dessa forma, butaniku, carne suína. A carne bovina, que eu acabei me confundindo agora há pouco, seria gyuniku. Gyu, né, de bovino, niku de carne, gyuniku. Este gyu é mesmo de wagyu, que é aquela carne premium, né, que vem de bovinos japoneses, tá? Wa significa algo que vem do Japão. Toriniku, né? Tori é galinha, né? Galinha em japonês. Então, toriniku vira carne de frango, basicamente. Então, fica aí como para vocês anotarem na lista de vocabulário. Então, você poderia falar, né? Uma carne suína picante, aproveitando o que eu falei agora há pouco, seria karai butaniku, por exemplo, né? Karai butaniku ryori, né? Então, uma comida, né? Ryori é comida, então butaniku ryori seria prato de carne suína, e acho que eu falei bovina agora sem querer, mas enfim, né, prato de carne bovina picante, karai butaniku ryori. Então, retomando, porque eu acho que eu falei errado algumas vezes antes, butaniku é carne suína, carne bovina é gyuniku. Talvez tenha deixado escapar, né, agora há pouco também, mas me perdoem se for o caso, tá bem? Que mais? Verbos. Né? Tem uns verbos que fica bastante complicado quando falamos, na verdade, quando flexionamos na língua japonesa. Existe um verbo chamado kabuseru. Né? Kabuseru significa você cobrir. Né? Então, você cobrir de cobertor, por exemplo, né? Um edredom. Futon o kabuseru. Você pega o futon, né? O cobertor, e você cobre. Futon o kabuseru. O verbo kabuseru, que é do grupo 2, ela pode se flexionar naturalmente, né? Então pode ser flexionado como kabusemasu, para você dizer, né, que vai cobrir algo de forma polida. Deixa eu pensar. Kabusemashita, né, para dizer polidez e também para incluir a ideia do passado, mas se for apenas o passado, aí vira kabuseta, tá? Kabuseta. Então, futon o kabuseta, né, cobrir com o cobertor. Shitsu, que é lençol, né? Shitsu o kabuseta, né? Ou boshi, que é chapéu. Boshi o kabuseta, de você colocou, né, na cabeça de alguém, né? Boshi o kabuseta, por exemplo. De verbos temos também o kagayaku, que já por ela em si, né, fica engraçada. Kagayaku significa brilhar, né? Então, hoshi ga kagayaku, né? A estrela, o astro está brilhando, por exemplo. Tem também o verbo kiku, que é ouvir. É homônimo também da palavra kiku, que significa crisântemo em japonês, mas o verbo kiku, ela também tem a forma com a mesma raiz, só que da forma em que você vai fazer com que o outro escute, né? De pegar, a forma coercitiva, né? Que ficaria o verbo kikaseru. Então, kiku é ouvir e kikaseru indica essa coerção de você pegar e fazer o outro ouvir. E, novamente, né, se a gente flexionar, e na língua japonesa tem uma forma, né, que é o conectivo T, que é muito utilizado dentro do contexto da gramática da língua japonesa. O kikaseru, com o conectivo C, fica kikasete,
kikasete. Então, se eu quero dizer, né, deixe-me ouvir, faça-me ouvir, por favor, ficaria kikasete kudasai, tá? Eu acho que a baixaria está muito longa, né? Vou chegar então na última frase deste vídeo. Espero não ter a parte 3 deste vídeo, né? Mas vamos lá. Uma das frases mais básicas que o estudante de língua japonesa aprende é comer, né? Usando o verbo comer, que é taberu. Então, comer um prato, comer um arroz, ficaria gohan o tabemasu. Porém, tem uma outra maneira de dizer isso. Gohan, né, é composto pelo kanji ideograma de han, que significa novamente arroz ou prato, só que este ideograma pode ser lido como meshi, e é uma maneira informal de você se referir à refeição. Então, por exemplo, asa gohan, que é café da manhã, né, asa é manhã, gohan é refeição. Asa gohan pode ser falado como asa meshi, por exemplo. Hiru gohan, que é almoço, hiru meshi. Yu gohan, jantar, yu meshi. E assim sucessivamente. Então o ponto é que comida pode ser falado como meshi. E o verbo taberu, numa linguajar mais masculino, mais rude, mais informal, ela pode ser falado como o verbo ku, né? Ku, de comer também. O ideograma é exatamente o mesmo, só que transmite esta ideia de rudeza, né? Dessa informalidade. Dessa forma, gohan o tabemasu, que significa ter uma refeição, comer, um prato, pode ser falado como meshi o ku. Meshi o ku. E é isso, né? Acho que eu peguei, listei, né? Eu tive muitas contribuições dos comentários do vídeo anterior. Se vocês tiverem mais sugestões, eu não prometo que teremos um terceiro vídeo sobre o assunto, mas bote aí nos comentários o que vocês perceberam, né? Se deixei escapar alguma palavra que tenha essa pronúncia engraçada, talvez eu reaproveite para fazer de repente um vídeo no formato curto, né? Que publicamos nas redes sociais, aqui no YouTube, mas também no Instagram, no TikTok e no Facebook. Não deixe de nos seguir por aqui. E caso você queira aprender palavras, né, decentes, digamos assim, né, umas palavras mais úteis, nós recomendamos vocês baixarem o nosso e-book gratuito, né, de frases úteis de língua japonesa, que tem várias frases que serão interessantes para vocês aprenderem no contexto de turismo no Japão. Caso você queira aprender japonês de cabeça, né, e nós não temos nenhum módulo, tá, de palavras com pronúncia engraçada, isso aqui fica para as redes sociais, mas temos também o curso Japonês Essencial, que é a nossa maior aposta de trazer a língua japonesa mais próxima para os brasileiros ou os falantes de língua portuguesa. É uma equipe, né, eu, Tai Sensei e a Mitsuko Sensei, e ficamos lá por meio de videoaulas para ensinar a língua japonesa a partir do zero. Né, para praticar todas as habilidades, a fala, escrita, compreensão auditiva e também a leitura. Então, caso você tenha interesse, deixarei todas as informações na descrição, as matrículas podem estar abertas ou não, tá? Dependendo de quando você estiver assistindo este vídeo. E é isso, foi um prazer estar aqui novamente para falar sobre um tópico, né, um pouquinho constrangedor da minha parte, mas faz parte. E nos vemos então no próximo vídeo. Arigatou gozaimasu!